Olá, gente. Então, professora Karine, né, segunda série, português, dando continuidade ao nosso conteúdo. Eu lembro que já na nossa última aula, né, a gente falou sobre pronome apassivador, né, ainda falando sobre verbo, e a gente encerra a nossa segunda unidade, né, sobre verbo, só que agora vamos dar uma ênfase em modos verbais. Eu lembro que nas primeiras aulas, na primeira aula, nossa videoaula, eu falei sobre alguns aspectos do verbo. E falei ali sobre o tempo verbal, né, o presente, o pretérito, não é isso? O passado, né, como é conhecido, e o futuro. E aí hoje eu trouxe especificadamente a questão dos modos verbais, porque na nossa fala, no nosso dia a dia, a gente exprime, na verdade, ou uma dúvida, né? A gente exprime certeza, né? A gente exprime também um conselho, uma ordem. Então, a gente, na verdade, na nossa fala, né, nas tirinhas, como eu trouxe, né, nos textos, na verdade, a gente tem ali características que demonstram um fato, né? Esse fato pode estar sendo expresso de forma, né, afirmativo, né, uma certeza, né, que é o indicativo, que indica certeza, né, vocês vão ver já nos próximos slides. O subjuntivo indica ali uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese, como a gente conhece. O imperativo, até a gente usa muito em sala de aula, quando a gente diz abram os livros, né? A gente, na verdade, evidencia ali uma ordem, né? Eu gostaria que vocês estudassem mais um conselho, né? Então observe que a gente fala o tempo todo, exprime ou uma certeza, que é o modo indicativo, né? Ou subjuntivo, que é uma incerteza, que é uma dúvida, é uma hipótese, um imperativo, que é uma ordem, um conselho. Normalmente a gente utiliza muito o imperativo então, né? Sempre aconselhando ou, né, nessa relação familiar, as ordens, né, que são estabelecidas em casa. Então, a Mafalda, que eu gosto muito de utilizá-la, né, nas minhas videoaulas, né, com vocês, tem aqui: use, compre, beba, coma, prove o que eles pensam que nós somos. Então, observe ali os verbos, né? A gente não vai trabalhar agora com a questão da intencionalidade do discurso, né? Uma análise do discurso, a gente vai trabalhar com as palavras dentro das tirinhas. Então, tem os verbos, né? Use, compre, né? Compre, beba. Então, nós temos ali claramente já o uso do imperativo. Observe que o imperativo, como você já conhece, ele pode ser afirmativo ou pode ser negativo. Eu posso colocar aqui: não use, não compre, não beba, né? Não coma, não prove. Então, o imperativo, anotem, né, esse detalhe, além do que eu já falei, né, que o imperativo ele é usado no afirmativo, no imperativo afirmativo e imperativo negativo. Já o indicativo e o subjuntivo, a gente pode sim utilizar no presente, no passado e no futuro, no caso o pretérito, né, que é o que a gente vai fazer já já com as frases aqui no quadro. Bom, e só para terminar de ler a tirinha, porque eu gostaria que vocês observassem esses verbos, em que modo eles estão, né? Eles se encontram. Eles estão no imperativo, que subentende-se ali uma ordem, né? Está subentendida, né, essa ordem da TV, né? E a gente tem uma crítica por trás disso, podemos trabalhar, né, em sala de aula sobre isso, mas agora é sobre os verbos. Então, os verbos, né, encontram-se no imperativo afirmativo, certo, gente? Bom, aí eu trouxe para vocês fazer as anotações devidas no caderno, os conceitos. Os modos verbais, né, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo, indicam as maneiras como os verbos se expressam, né? Então, quando eu faço essa afirmativa, já acabei de dizer o modo verbal, né? Eu sempre estudo, estou indicando aqui uma certeza, né? Então, eu sempre estudo, eu estou, através desse verbo estudo aqui, né? Qual é o modo verbal indicativo? Exprime fato, certeza, exemplo, discursa muito bem, né? Já o subjuntivo exprime desejos, possibilidades, é a dúvida, é o se, né?
Se você assistir a aula de forma atenciosa, aprenderá muito mais. Então, observe ali que eu estou dando uma possibilidade de aprender muito mais. É se você fizer algo, uma condição para isso. Certo, gente? Então, também exprime dúvida, né? Porque eu coloquei como possibilidade, mas também exprime uma dúvida, né? Talvez discurse bem esta noite. Talvez eu assista àquela série, né? Que tanto eu gosto, que vocês gostam. O imperativo exprime ordens, pedidos, né? Gostaria, como eu já falei, né? A gente utiliza muito, abram os cadernos em sala de aula como ordem, né? Gostaria que vocês abrissem os cadernos, né? Para que a gente inicie a aula. Então, observe que eu estou usando ali o imperativo afirmativo. Então, antes da atividade, né, que eu trouxe para vocês, eu vou estar respondendo com vocês a primeira e a segunda. Eu trouxe mais questões, ó, para a gente trabalhar, certo? Vou dar os caminhos dos enunciados e vocês vão registrar no caderno, vão entregar, já já eu volto para cá e depois a atividade no módulo. Tá bom, gente? Então, já já a gente volta para cá. Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, eu sempre estudo. Em que modo? Observe que nós estamos estudando aqui, né? O verbo e os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o que é que exprime aqui? O que a gente consegue entender quando eu digo eu sempre estudo? Estou indicando ali uma certeza. Talvez eu estude mais tarde. Então, e qual modo esse verbo estudar aqui, né? Estude, está aqui indicando? O modo subjuntivo, né? Nós temos ali uma dúvida, não sei se eu vou fazer isso ou não, né? Estuda agora, menino. Até a forma de falar é diferente, né? Quando exprime uma ordem, né? Então, o modo que aqui estuda imperativo. Lembrando que o imperativo só tem um afirmativo e um negativo. Se chovesse, olha a condição, viu? Para as plantas estarem regadas, é se chover. Então, como exprime aqui uma possibilidade, uma condição, uma possibilidade e um modo subjuntivo. Não, eu trouxe aqui o não, né? Porque a gente acredita que o imperativo não tem o negativo, mas tem o negativo, né? Então, não ajude aqueles malandros. Então, eu tenho aqui o verbo ajudar enquanto que, exprimindo o que? O modo imperativo negativo. Aí eu trouxe outra tirinha, né? Observe que nesse universo de tirinhas nós podemos trabalhar N conteúdos da gramática. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita que ele? Que eu, já disse que ele, que eu. Dizem que a liberdade o libertará. Mas se eu lhe disser a verdade, eu vou acabar quebrado e alguém vai ter 7 anos de azar, né? Os dilemas da beleza, né? Então, observe que, questão 1, registra-se o emprego do modo subjuntivo em. Bom, o enunciado já foi encaminhando para a gente dizer, já especificou, né? Nem deixou em aberto para a gente pensar, né, qual era o modo indicativo, se era subjuntivo ou imperativo, ele já afirma no enunciado que é um modo subjuntivo. E para a gente escolher dentre as alternativas. Então, quando ele diz espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu, ali está expressando uma certeza. Dizem que a liberdade o libertará. Mas se eu lhe disser a verdade? Então, observe que eu tenho aqui 3 alternativas. Então, quando ele diz, dizem que a liberdade o libertará, mas se eu lhe disser a verdade, qual dessas situações eu tenho algo que ficou duvidoso, uma possibilidade, né? Eu tenho aqui na letra C, né? Mas se eu lhe disser, observe que o se está aqui omitido, né? Mas se eu lhe disser, que aparece lá, né? Mas se eu lhe disser a verdade, o que é que vai acontecer? Então, ele dá uma possibilidade, né? Então, é a letra C, gente. Na questão 2, no contexto da frase assinalada acima, o modo subjuntivo, observe que ele deu ênfase, né? Ao modo subjuntivo. Exprime. O que é que o modo subjuntivo exprime? Uma possibilidade, um conselho ou um desejo. Só pode ser o quê? Uma possibilidade. Quer dizer, uma questão dentro da outra que acaba sendo respondida. Bom, aí eu já trouxe para vocês analisarem os próprios verbos, ó. Acabar e ter, né? Então, essa terceira questão,
vocês vão analisar. Observe que ele já vai dando a indicação, né? Olha, eu vou acabar quebrado e alguém vai ter 7 anos de azar. Indique os verbos correspondentes às locuções no modo indicativo. Então, você volta na tirinha e verifica quais são os verbos que estão indicando ali uma certeza. Tá bom? Essa é com vocês, a terceira. No plantão, a gente vai discutir essas questões sem problema nenhum. Eu gostaria de saber quais foram as respostas de vocês, né? Os verbos identificados na questão anterior indicam o quê? Vocês lembram que eu falei que o indicativo e o subjuntivo também podem ocorrer no presente, no pretérito e no futuro. Inclusive tem assim, presente do indicativo. Já viram, não foi lá? Inclusive tem a tabelinha no módulo de vocês, né? Aí tem presente do indicativo, futuro do subjuntivo. Então, é porque aqui o indicativo e o subjuntivo tem no presente, no pretérito e no futuro. Já no imperativo só tem afirmativo e negativo. Bom, na quinta questão, aponte a frase que apresenta um verbo no modo imperativo. Então, a gente vai analisar e vai verificar qual desses verbos aqui está indicando uma ordem, um conselho. Bom, e para a gente encerrar, né? A gente vai vir aí depois com mais atividades para reforçar bem esse conteúdo, essa parte de verbo, de tempo verbal, de modos verbais e de vozes verbais, que é a parte essencial do nosso conteúdo. Aí eu trouxe para vocês a atividade no módulo. Então, no módulo 6, capítulo 17. Observe aqui, gente, questões da parte refletir, que é aquela partezinha verdinha lá do módulo de vocês. E na página 24, da 10ª à 13ª. Bom, assinalem as questões que vocês tiverem mais dúvidas para a gente discutir no plantão, tá bom? Até a próxima.